Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live nesses 10 dias para mudar a sua comunicação e transformar o seu casamento. Então você que já está chegando, que esteve com a gente na live de ontem e que vai estar com a gente durante esses 10 dias, tanto aqui no Instagram quanto lá no nosso WhatsApp, no nosso grupo exclusivo, está sendo fantástico. O grupo não tem interação, mas a gente tem recebido muita interação. Muitas pessoas mandando mesmo mensagem pessoal para a gente, pedindo ajuda, e está sendo muito fantástico todo esse movimento, tá? Nós já passamos de 160, 170. A minha era... Eu ficaria feliz de eu falar assim, ó, gente, não cabe mais gente lá. Aí cabe a vocês, né? Cabe a vocês. No final, eu vou deixar aqui para vocês esse desafio. Quem sabe não tem uma amiga sua que também está precisando dar um up na relação, está precisando salvar a relação. Talvez vocês até ficam tricotando sobre isso, de quão mal, como que tá fria a relação de vocês. E aí, talvez essa é a oportunidade. Manda o link do grupo para a amiga. Manda o link do grupo e fala, amiga, lembrei de você, vão entrar nesse grupo, começou hoje, você não vai perder nada. E aí você passa para ela o que já aconteceu. As lives, a live de ontem ainda está aqui no nosso feed. A live de hoje eu vou deixar no feed só até amanhã. Amanhã eu tiro ela do feed e vocês vão estar junto aí com a gente. E olha só, aqui são só os avisos iniciais, tá? Eu quero pedir para vocês o seguinte, que vocês precisam se programar de verdade, para estarem ao vivo com a gente na quinta-feira. Se amanhã não der, deu dor de barriga, tudo bem. Na quarta, não consegui participar, você vai assistir a live depois. Mas a de quinta vai ser uma live muito especial. O tema de quinta é você 100% realizado e feliz no casamento. Esse é o nosso tema de quinta-feira. Você 100% realizada e feliz no seu casamento. Então você precisa estar com a gente quinta-feira, tá bom? Dá as boas-vindas também, Fernanda. Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e que vocês aproveitem muito esse primeiro dia. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai dar hoje eu vou ficar mais meio de papagaio de pirata aqui. Quem vai ministrar mais é seu Beto, porque ele que é mais especialista nisso. Só vou dar uns pitacos que eu achar necessários. Mas aproveitem, porque hoje eu acho que vai ser bem bacana, assim. Esse conteúdo mudou muito a minha forma de pensar a respeito de mim mesma e, enfim, amanhã eu vou dar meu testemunho. Depois que a gente passar as tarefas para vocês, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fiz essa tarefa a primeira vez. E aí, enfim, vamos começar. Qual é o tema da aula de hoje? O poder... Ela tá aqui Eu tô aqui pra ajudar o poder da comunicação pessoal. O poder da comunicação pessoal. Gente, é assim, a gente entenda isso. Conteúdo, tanto eu quanto a Fernanda, a gente tem muito conteúdo. Porque, olha só, porque a parte de apostila, ela fica aqui embaixo do nosso estante. Então, aqui embaixo a gente tem uma parte com, sei lá, com umas 50 apostilas. Então, de coisas treinamento que a gente fez, que a gente tem estudado. Então, o conteúdo é vasto. Só que esse desafio, esse conteúdo, a gente condensou ele para trazer para vocês no sábado para domingo. Então a Fernanda falou, tá começando hoje. Ontem a gente teve uma live só explicando como que ia acontecer. Hoje, de fato, a gente vai começar com conteúdo. E o tema de hoje é esse, o poder da comunicação pessoal. Você tem consciência do poder das palavras, do poder que a sua comunicação ela exerce sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre o que você sente, sobre a sua forma de agir, sobre as suas atitudes? Eu tenho certeza que no final dessa live muita coisa vai mudar. A começar pelas suas palavras. Você vai sair daqui hoje transformando a forma como você se vê, a forma como você se percebe, a forma como o seu sentimento sobre você mesmo. E nós estamos aqui para fazer isso. Desativa o bate-papo. Estão pedindo para desativar o bate-papo. Gente, olha só. Presta atenção em mim. Presta atenção na Fernanda. Esquece o bate-papo. Deixa o bate-papo. Eu gosto do bate-papo aqui. Tô brincando, não é que eu gosto. É porque no bate-papo, às vezes, as pessoas vão colocando conteúdo aqui, colocando perguntas
que vão enriquecer a live. Então eu deixo o bate-papo um pouco aberto. Eu vou pedir só para a Fernanda escrever aqui o tema da live e para a gente... Escreve aí, o poder da comunicação pessoal. Ela vai escrever aqui o tema da live e a gente vai fixar o tema da live. Quem chegar pelo meio da live já sabe do que a gente está falando aqui hoje. Então, eu quero te instruir mais algumas coisas aqui para essa semana. Inclusive eu falei, olha, eu quero que você convide a amiga para fazer no grupo. Você pode convidar seus amigos aqui também do Instagram. Você pode ir no aviãozinho aqui na setinha e direcionar aqui para 2, 3 amigas e falar, vem para essa live, vamos entrar nesse grupo comigo. E a pessoa vai, clica uma vez. Ah, tá. Pronto, aí tá fixado. Então é isso. Vamos pro conteúdo então. Olha só. A gente às vezes não tem consciência, nós não temos consciência por que a gente tem certo tipo de comportamento, por que certos pensamentos vivem visitando a nossa cabeça, por que alguns sentimentos nos visitam e se estacionam na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma e impedem, e aquilo impede a gente de crescer, de evoluir, E aí, antes da gente falar de relação, lembra que a gente dividiu esses 10 dias, os 5 primeiros a gente vai falar dessa comunicação pessoal? Então é isso que a gente está trazendo hoje. Às vezes você é encharcada por uma emoção, que te joga para baixo, que te aborrece, e às vezes você nem sabe de onde está vindo isso, você nem sabe por que você está se sentindo assim. E muitas dessas coisas, elas têm uma origem. A origem da maioria dessas coisas estão na nossa comunicação. Tudo aquilo que a gente acredita como verdade, que a gente chama de crenças, e aqui eu não estou falando de crenças religiosas, de você acreditar ou não em Deus, eu estou falando de crenças, a crença como um modelo, um formato de vida que você acredita ser a vida melhor para ser vivida. Esse formato de vida que você acredita, que é o seu formato de crença, esse formato de vida que você acredita, ele não nasceu do nada. Você do dia acordou hoje e falou, pronto, eu imagino que minha vida é assim, eu vou viver assim. Não, isso foi construído ao longo dos anos, principalmente na sua tenuidade, do 0 até os 12 anos de idade. Por que do 0? Porque desde quando você foi colocada lá como um embriãozinho, lá, a sementinha, dentro da barriga da sua mãe, ali começou a sua formação, ali começou o seu complexo de crença, ali começou a enraizar tudo isso que você se tornou hoje. Então hoje as suas atitudes, a forma de você se comportar, ontem uma amiga que estava compartilhando que ela é muito nervosa, aquela história e tal. Isso é crença. Ela tem um complexo de crença que acredita que a única forma que tem para resolver um problema é sendo agressiva, Não estou dizendo que ela é agressiva, tá? Mas eu estou colocando isso. Às vezes você acredita que a única forma de você resolver um problema é ir pra porrada, é ir discutindo. Por quê? Porque você aprendeu assim. Você viu o seu pai tratando a sua mãe assim. Você viu o seu avô tratando a sua avó assim. E aí você acredita que essa é a única forma. Então, só complementando, o acreditar não é algo necessariamente consciente. Não é uma crença consciente de, eu acredito que eu só vou conseguir resolver meus problemas gritando. Não, é algo que muitas vezes você funciona de forma inconsciente. E você não sabe nem por que você faz isso, mas você está fazendo porque no seu cérebro já foi formada aquela crença de que a única forma de resolver esse problema é gritando ou agindo daquela determinada forma. Chega isso? Um pouquinho mais pra cá, pra você ficar mais perto do vídeo aí, pertinho de mim também. Então, toda crença, a origem dela está na comunicação. Por isso que a gente está trazendo a comunicação como essa coisa muito forte aqui, muito forte. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, Beto, quais são os 2 maiores problemas que você tem percebido entre os casais? E aí eu falei, olha, o segundo, eu não vou nem falar sobre ele, mas o primeiro é a comunicação. Por quê? Porque o não comunicar ou comunicar de forma errada vai desencadear os outros problemas. Então, se o problema é traição, é porque teve falha na comunicação.
ou teve falha, ou dá licença assim, mas eu vou colocar aqui bem rasgado aqui a coisa. Ah, meu marido me traiu. Entenda o que ele está comunicando. Ele está comunicando que ele não te ama mais, ele está comunicando que você não merece ele, ou que ele é um desgraçado, que ele é um cafajeste. É isso que ele está comunicando. Então, se houve falha na comunicação, ele foi buscar, de certa forma, te passar um recado. É difícil. Ou que o casamento não tá Ou que bacana. o casamento Isso não tá não legal. justifica a traição. Que Exatamente. Não tá justificando traição. E eu sou contra totalmente essa questão de traição. É fidelidade. A gente fez esses votos no altar. Eu estou honrando, quando eu sou fiel, eu não sou fiel a Fernanda, eu estou sendo fiel aos meus princípios, eu estou sendo fiel a Deus e a Fernanda. Tá vendo como é que é a coisa? Então, quando eu quebro, eu não vou nem dar exemplo, mas quando o Joãozinho lá quebra a aliança dele, ele está quebrando 3 tipos de aliança. A aliança do valor pessoal, a aliança dele com Deus, do voto que ele fez a Deus, do compromisso que ele fez a Deus e do compromisso que ele fez com a esposa. Então, é isso que eu quero que você entenda. Tudo comunica. E essa comunicação pessoal, ela não é só as nossas palavras. Entenda, numa comunicação, num diálogo, na verdade, apenas 8% são as palavras. Apenas 8% são as palavras. O restante, os 92% da comunicação, é o seu gesticular, é o sorriso, é o piscar. Nós, seres humanos, em meia hora de conversa, a gente não fala 500 palavras, mas a gente emite mais de 800 sinais. Então a comunicação, esse poder pessoal que a gente quer desenvolver através da comunicação, ela tá ligada às palavras, mas não apenas às palavras. Então, voltando a esse complexo de crença, da onde que as nossas crenças nascem? As nossas crenças são coisas que a gente sente de verdade lá no fundo da alma, do nosso coração, que é verdade. Esses sentimentos, eles só se tornaram sentimentos porque um dia a gente pensou muito bem elaborado sobre isso. Isso fez sentido pra gente. Pum! Aquela verdade entrou na nossa mente, fez sentido, e aí a gente passa a sentir isso como verdade. E esse pensamento, ele recebeu uma comunicação. Eu vou desenhar isso no quadro. Aqui. A gente tem um quadro aqui. Fernanda, vira o celular ali, naquele último Vzinho ali. Tá. Eu vou desenhar isso aqui para vocês entenderem o quadro. Só vê aí, o quadro tá aparecendo? Peraí que eu tô virando. Tá. Tá? Tá. Então, olha só. Vou dar uma de professor aqui agora. Estão me vendo aí? Dá para me ver e ver o quadro? Dá. Então tá bom. Olha só. Tudo começa aqui, ó, na comunicação. Tudo começa aqui, na comunicação. E essa comunicação, ela é verbal, as suas palavras, e não verbal, o seu corpo comunica. Ontem eu falei sobre isso. Pensa numa pessoa deprimida. Uma pessoa, quando ela está em depressão, ela anda assim, ó, olhando para baixo, o corpo arqueado, porque o corpo dela está comunicando que não está bem. Uma pessoa feliz, uma pessoa que, sabe, ganhou algo maravilhoso, uma pessoa que está radiante, ela anda, sabe, um olhar altaneiro. Então, tudo começa na comunicação. A sua comunicação, ela produz os seus pensamentos. O que você pensa. A sua comunicação, ela produz os seus pensamentos. Esses pensamentos vão gerar os seus sentimentos. E esses sentimentos é que geram o que você acredita, as suas crenças. E aí a gente acha que a gente vai mudar as nossas crenças. Presta atenção aí, Fernanda. A gente acha que a gente vai mudar as nossas crenças. Eu tenho uma crença negativa. Aí eu acho que eu vou mudar minha crença negativa dizendo: não quero mais pensar nisso, não quero mais sentir isso, não quero mais fazer isso. Não. Para você mudar essa crença negativa, você tem que ir na raiz. E a raiz é a comunicação. A raiz é a comunicação. A raiz da mudança está aqui. Aí eu vou dar um exemplo. Para vocês. De uma crença negativa. Uma crença negativa
que veio de berço. Vamos supor que você viveu, vou supor que você não. Vamos supor que a pessoa viveu numa família em que o pai maltratava a mãe, em que o pai não deixava a mãe era um capacho, era aquilo, sabe? Ela tinha que lavar, cozinhar, passar, fazer comida, fazer sexo no dia que ele quisesse, é aquela coisa. A mulher não tinha valor nenhum. E você conviveu, você é filha desse casamento. E você aprendeu que homem age dessa forma e que mulher tem que reagir dessa forma. Isso é as suas crenças. Isso são as suas crenças. E aí você passa a caminhar no seu dia a dia comunicando que você acredita sim. Por quê? Uma mulher que é capacho, ela tem uma maneira de se vestir, ela tem uma maneira de se comportar. Agora uma mulher, tipo a Gisele Bündchen, uma mulher que é bem sucedida, ela tem outra maneira de se vestir, ela tem outra maneira de se comportar, de falar. Então olha a diferença. Então você comunica e você vai atrair um tipo de homem como aquele. Então, outro exemplo, de mulheres que viram o pai sendo aquele cara arrogante, dominante. E aí, o tempo todo, ela conviveu com isso, com o pai que é dominante, que é arrogante. Na vida adulta dela, ela vai procurar um marido que haja como pai. Porque ela vai querer um cara que controla tudo, que seja dominante, que não dê espaço para ela fazer nada, nem para pensar. E isso tem a ver com suas crenças. Então você precisa começar a mudar a sua comunicação para que os seus pensamentos sejam diferentes e os seus sentimentos voltem. Eu vou virar aí e vou dar mais um exemplo para vocês entenderem. Olha só, eu estava até conversando isso com a Fernanda hoje. Vou dar um exemplo aqui sobre traição, tá? Suponhamos que o Pedro é casado com a Joana, tá? E aí a Joana um dia recebe uma ligação da amiga dela, da Beatriz. Tô inventando nomes aqui, tá, gente? A Beatriz liga pra Joana e fala: ai, meu marido me traiu com a secretária. E a Beatriz está arrasada, xingou o marido de tudo quanto é nome e tal. E a Joana ouviu aquilo tudo e tal, não sei o quê. E a Joana guardou aquilo. E aí a Beatriz falou que o homem não presta, que não sei o quê. Colocou todo aquele cenário na mesa, tá bom? O que aconteceu? Beatriz foi dormir junto. Ela casou com quem que eu coloquei o nome dele? Põe nome comum, João, Pedro. A Beatriz. Então vamos lá. Beatriz, João e Pedro. João e Joana. João e Joana, Beatriz. E aí a Joana foi dormir. E a amiga Beatriz está lá, traída. No outro dia, eles acordam como um casal feliz, tomam um café da manhã numa boa. E aí o marido dela fala assim: amor, eu vou... O marido saiu para trabalhar e tal, tudo mais. E aí é o dia que o marido vem almoçar em casa. Ele tem um dia na semana que ele vem almoçar em casa. E é justamente nesse dia. E aí o marido liga para a esposa e fala: amor, eu só vou passar no escritório porque eu tenho que assinar uns documentos lá, a secretária já deixou separado para mim, e depois eu vou para casa, que aí a gente almoça junto. Beleza, ele passou no escritório, assinou o documento. Na hora que ele desce, ele vai pegar o celular dele acabou a bateria, porque à noite ele esqueceu de recarregar, o celular está sem bateria. Botou o celular, tô indo para casa mesmo, e aí no caminho de casa acontece um acidente, tá? Um carro lá, e ele fica agarrado no trânsito. O carro dele, o ar-condicionado estava pifado, era um sol de meio-dia, sabe, naquele verãozão, e ele morrendo de calor, todo suado e tal. Aí, o que aconteceu com ele? Ele começou a abrir a camisa, porque estava muito quente, sabe? Ele pegou a garrafinha d'água que ele tinha lá, jogou um pouquinho de água, passou no rosto, tirou a camisa de dentro da calça, assim, deu uma desarrumada para ver se desabafava e começou a transpirar. E aí, a esposa em casa, a Joana em casa, tá lá. Cadê ele que não chegou? Aí ela ligou uma vez, ele não atendeu. Ligou 2, caixa postal. 3, caixa postal. 4, mandou WhatsApp, nada. E ela começou a ficar desesperada. E a comida esfriando. E aí o que ela começa a sentir? Não, o que ela começa a pensar? Lembrar dos pensamentos da amiga que ela tinha conversado no dia anterior.
que o marido da amiga tinha traído ela com a secretária. Então ela começa a pensar naquilo. Ele só pode estar me traindo. Porque ele falou que ia passar no escritório para conversar com a secretária, que ia assinar não sei o que, e não sei o que, agora não me atende, e não sei o que. Cadê esse cachorro? Cadê não sei o que? E aí ela começa a pensar nisso, E aí ela vai ligando, se irritando, ao ponto que aquilo vira um sentimento. Ela começa a sentir que realmente ele traiu. Porque já passou 2 horas, ele não dá notícia. Cadê esse safado? E ela começa a sentir realmente que foi traída. Ela começa a sentir aquilo, é verdade para ela que ela foi traída. 2 horas depois, chega ele em casa. Abre a porta. Ei, amor. Amor? Amor o quê? Aí ela toda arrumada já, ele, você vai sair? Ela, vou. Pra onde? Não é da sua conta. Aí ele, que isso, amor? Eu vou conversar com a Beatriz. Sabe quem é a Beatriz? A Beatriz é a amiga que foi traída. Porque ela já começou a falar, ela já começou a pensar, ela já começou a sentir que ele tinha traído. Ela não teve a capacidade de perguntar o que aconteceu. E ele também não teve condição ali, porque ele chegou, ela já toda nervosa. O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está se comportando da forma como ela sentiu, da forma como ela pensou, da forma como ela comunicou, porque ela começou a falar. Ela até ligou para Beatriz, olha, ele começou com um comportamento estranho, hoje já não veio almoçar e sumiu, falou que estava vindo e não chegou. E aí a Beatriz, olha, ele pode estar te traindo, foi desse jeito que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu? É aquele mix, a comunicação que gera os pensamentos, que gera o sentimento, e aí ela tem que agir como uma mulher traída. E aí, como que uma mulher traída vai agir? Ele chegou para almoçar, ela vai servir o pratinho na mesa? Sua comida está no micro-ondas, se vira. Aí ele, calma, amor, o que está acontecendo? Ó, eu tô saindo. Inclusive, não precisa vir mais almoçar em casa não. Pode almoçar no escritório. Inclusive, come a sobremesa por lá também. Tá entendendo como é a situação? Então, essa comunicação que a gente tem que começar a quebrar. Porque vocês estão viciadas em comunicar certas palavras, comunicar certas atitudes, comunicar até a forma como vocês estão vivendo o casamento, e isso não ajuda em nada. Isso só piora ainda mais a situação. Você quer dar algum complemento? Não, é porque quando você estava fazendo ali o quadro, eu estava lendo um negócio aqui, que eu acho que eu vou falar no final. Mas eu não sei se você falou, a formação de crenças não é só na infância, né? Também pode acontecer por traumas que a pessoa sofreu mesmo na idade adulta. Pode falar sobre isso. Você vai falar melhor do que eu. O que acontece? Na verdade, quando a gente estuda o complexo de crenças, de convicções, a gente percebe que tudo acontece lá na vida infantil, lá de 0 a 12 anos. Depois dos 12, a coisa começa a refletir, ela começa a repetir com a intensidade um pouco maior. Então, às vezes, acontece uma coisa na vida adulta. Às vezes acontece uma situação na vida adulta e aquilo traz com que você, gere um trauma e aquilo passa a ser uma nova verdade para você. A crença é algo que não é uma verdadezinha, não é um sistemazinho. A crença é algo que você acredita verdadeiramente e você age, você vive o seu dia de acordo com aquilo que você acredita, porque aquilo é certo para você, aquilo é verdade para você. Isso é crença. Teve um exemplo que uma vez eu ouvi, que foi sobre traição. Uma mulher, ela foi traída pelo marido e aquilo ali gerou um trauma muito grande nela. E ela queria refazer a vida dela. Ela separou, ela escolheu divorciar dele, porque ele tinha traído inclusive com uma amiga dela. E aí ela escolheu divorciar, mas ela não... E refazer a vida dela, né? Inclusive entrar num novo relacionamento. Ela queria ser feliz no casamento. E aí... Mas ela via que ela afastava os homens. Ao invés dela aproximar os homens, ela afastava. E ela não entendia o que estava acontecendo. Mas porque ela estava se comportando com a crença que foi, de acordo com a crença que foi gerada na mente dela. De que os homens vão me trair. Eu fui traída pelo meu marido que eu confiava. E a partir de agora eu vou ser traída toda vez que eu me relacionar. Então ela se comportava de uma forma que ela repelia os homens e não atraía. Nessa história, eu tô lembrando dessa história, ela não só repelia os homens, mas ela repelia qualquer tipo de amizade. Porque ela foi traída, ela pegou o marido na cama com a melhor amiga. Então ela começou a se isolar. Ela nem queria ter amigas, porque se ela tivesse amigas, as amigas iam trair, porque foi traição dos dois lados. Foi a traição do marido e a traição da amiga.
E aquilo virou uma crença e ela teve que ir trabalhar isso, reprogramar isso. Ela teve que enxergar os homens da vida dela, o pai que ela tinha, os irmãos que ela tinha, que eram homens fiéis. Para quê? Para criar um novo padrão neural, para criar uma nova consciência neural e falar assim, nem todo homem é cafajeste. Então aquela coisa, a mãe, são palavras que a mãe às vezes coloca na vida da filha. Filha, todo homem é cafajeste, todo homem é vagabundo. E aí a criança vai crescendo com aquilo ali. Então o que ela vai fazer quando ela for casar? Ela vai procurar, sem ela querer, ela vai procurar um homem cafajeste. Porque ela acredita que todo homem é cafajeste. E não é, todo homem não é cafajeste. Tem muito homem bom nesse mundo. Ainda existem homens bons, homens de família, homens direitos, homens que têm princípios. Assim como existem mulheres também que são assim, sabe? Então, crenças são todo esse complexo que você vê, você ouve, você sente aquilo como uma verdade. Tudo que você viu de 0 a 12 anos, tudo que você ouviu repetidas vezes, sabe? De 0 a 12 anos e tudo que você sentiu ser verdade para você. Principalmente nessa formação do 0 a 12 anos. Isso formou o seu complexo de crença. Beto, como que eu vou transformar isso? A gente vai dar uma pincelada aqui, mas a tarefa mesmo que a gente vai passar de hoje, a gente vai mandar no grupo. A gente vai mandar a tarefa lá no grupo, que vai te ajudar assim a transformar esse poder pessoal que existe em você, tá bom? Amanhã a gente vai dar um pouco de sequência a tudo isso que a gente está falando. E a gente vai falar do poder das palavras. Hoje a gente está falando dessa comunicação pessoal. Tanto da questão, da forma como você... E essa comunicação pessoal, ela envolve... Deixa eu parar aqui. Você está gravando? Não, mentira. Você botou para gravar. Ai, meu Deus. Fecha aqui. Fecha aí. Pronto. A comunicação pessoal, ela envolve a forma como você se comporta, o que você fala, a forma como você se veste. Isso tem a ver com a comunicação pessoal. Tem mulher que já parou de se amar. Tem mulher que já parou de se valorizar. Tem mulher que não coloca mais uma roupa. Tem mulher que passa dias sem olhar no espelho. É sério isso, é sério. Não se olha, não é esse olhar de tipo assim, meu cabelo está despenteado, não. É aquele olhar profundo, aquele olhar da beleza, aquele olhar de olhar para dentro do seu interior. E a pessoa mal olha no espelho só para pentear o cabelo e pronto, passar o batom. Às vezes nem pentei o cabelo. E às vezes nem pentei. Por quê? Porque o seu poder pessoal tá exaurido, tá lá embaixo, esvaziou, não existe, tá zero. E ao longo desses 10 dias, a gente vai sim trazer ferramentas para vocês mudarem isso na consciência de vocês. Tá fazendo sentido para vocês? Manda aí para vocês. Manda pra gente o que tá fazendo sentido, o que não tá fazendo sentido. No grupo a gente vai passar uma tarefa para transformar isso em vocês. Beto, eu não tô no grupo! Link na bio, entra no grupo, vem aqui passar esses 10 dias com a gente. Tarefa, conteúdo para gerar uma mudança de crenças em vocês. Amanhã a gente vai falar sobre o poder das palavras. Amanhã a gente vai mostrar para você se você está comendo, se nutrindo com as palavras que você fala ou se você está se envenenando com as palavras que você fala sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre tudo que você tem, sobre as coisas que você tem. Fernanda. Você acabou? Uhum. Então, conversando com algumas mulheres esses últimos dias e já o histórico, né, que a gente já tem de atendimentos, eu vejo que as mulheres estão se sentindo muito para baixo, assim, sabe? Com uma autoestima muito baixa, principalmente diante de uma traição. Eu entendo isso, eu me coloco no lugar de vocês e tento, assim, sentir um pouco do que vocês sentem, né? E aí eu fico assim, gente, e ontem eu falei isso na aula, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu não me sinto bonita. E aí eu olho a foto da mulher e eu falo, gente, mas ela é linda. Por que ela não tá se enxergando assim? Então, assim, eu queria que vocês reprogramassem a autoimagem que vocês têm de vocês. Não apenas a autoimagem emocional, sabe? De força, de persistência, de garra. Mas também de uma questão física. Que vocês olhassem para vocês e redescobrissem a beleza que há em vocês. Porque existe. Há beleza nas diferenças, ainda bem que nós... É lógico que todo mundo gostaria de ser
ter o padrão de beleza da Gisele Bündchen, aquele corpo magro, de modelo, que é fotogênica, mas há beleza na diversidade também. E aí eu queria, assim, nesse final de live, falar pra vocês, assim, dar uma dica pra vocês olharem pra si e verem o que Deus tem falado de vocês, sabe? Ele é o Criador, então, assim, eu acredito que Deus não erra, eu acredito que Ele faz tudo de forma perfeita, e se Ele te fez bela, Ele fez você, mulher, com a intenção de que você refletisse a beleza, sabe? A essência da mulher está na beleza. Então, assim, olhe pra você e redescubra isso em você. Eu vou ler algumas coisas. Ontem eu tava lendo o livro de Cantares, é um livro que eu gosto muito. E aí eu vou falar pra vocês o que Deus tem falado a respeito de vocês, pra que talvez vocês consigam acreditar nisso que eu tô falando, porque às vezes vocês já perderam tanto essa autoimagem positiva que vocês não estão mais crendo. Então agora eu vou falar o que tá na Bíblia, o que Deus fala a respeito de vocês. Vou falar só algumas coisas, não vou falar tudo não, porque senão a gente queria que até amanhã. Olha aqui, como você é linda, minha querida. Ah, como é linda, os seus olhos são como os das pombas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Mas ela é única, a minha pomba, a minha mulher ideal. Como você é linda. Eu me emociono ao ler isso, porque assim, eu vejo Deus falando isso pra gente, sabe? Se seu casamento tá ruim, se você sofreu uma traição e você não consegue acreditar nisso, olhe pra isso aqui e creia que isso aqui é uma verdade. E que há um Deus acima de, sabe, de todas as coisas, e acima desse homem que te machucou, talvez desse pai que te deu uma criação muito rígida, ou às vezes sem muito carinho, sem muito referencial de amor, sabe, você não se sentia amada na infância e de repente você entrou no casamento e você também não se sente amado, mas você tem um Deus que te ama. E ele fala essas coisas maravilhosas a esse respeito. Deixa eu só ler a última coisa que ele fala aqui. Assim me tornei aos seus olhos, como alguém que inspira paz. Você é uma mulher que carrega paz dentro de você, ainda que você não creia. Você tem esse poder de aonde você chegar, você levar paz. Porque ele fala isso de você. Me tornei aos olhos dele como alguém que inspira paz. Então, assim, você tem esse potencial dentro de você, sabe? Não é falar potencial com uma questão de positivismo. Eu não creio muito nesse negócio de... sabe, enfim, desses eventos que as pessoas vão pra lá e ficam gritando. Eu não sou muito dessa vibe, assim. Mas eu creio no que a palavra diz, sabe? Eu creio que isso aqui é verdade. E se a Bíblia tá falando que Deus fala que a gente é linda, então a gente é. E a gente precisa redescobrir. Porque o mundo, todos os dias, o padrão de beleza que o mundo tem traçado pra gente, ou é um padrão promíscuo, em que as mulheres exibem o corpo com um papel sexual, como um pedaço de carne, ou então um padrão que é inatingível pra gente, porque é basicamente Photoshop e toda aquela... enfim, as artimanhas. E tem o contrário também, o padrão da mulher macho, sabe? Da mulher que tem que, sabe, exalar força, sabe? Tem que ser o homem, tem que falar grosso. Esse também é um padrão que hoje a sociedade, que a bandeira aí de alguns grupos levanta. Então tem um padrão também da beleza, que passou da beleza, que é uma coisa meio que às vezes até esdrúxo. A gente vê algumas cenas assim de mulheres que viraram um monstro de tão forte, de tão musculosa e tal, tudo mais, como tem esse padrão do contrário, sabe? E é o equilíbrio nisso tudo. Eu só vou fazer um adendo, antes de eu fazer um adendo do que a Fernanda está falando, só vou falar uma coisa aqui que eu vi aqui em algumas mensagens que chegaram. Vocês estão muito preocupadas com o marido. Esses 5 primeiros dias não é para você se preocupar com seu marido. É para você se preocupar com você. É para você se preocupar com as palavras que você tem falado sobre você, a forma como você se vê, a forma como você se sente, a forma como você quem você é de verdade. Porque você está vivendo um padrão distorcido de quem você é. Você não sabe quem você é. E por isso que você tem essa dependência dele falar essas coisas para você.
Você tem essa necessidade, porque não é mais uma necessidade, não é uma necessidadezinha, é uma necessidade exagerada de, ele não me entende, ele não sei o quê. Esquece ele. Depois de sexta-feira a gente vai tratar da comunicação com o outro, mas esses 5 primeiros dias é para você olhar para você, é para você pensar em você. Seja egoísta pelo menos uma vez na vida. Tô liberando. Só para isso pode. Só para esses 5 dias pode. Você vai parar e vai pensar em você. Quantas vezes? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e disse para você que você se ama? Qual foi a última vez que você se deu um carinho, que você se deu um afeto, que você tirou um dia para você, tirou tempo para você, tirou horas para você? Você merece isso. A Fernanda, ela tem essa necessidade de ficar sozinha, sabe? De ficar sozinha. E ela me pede isso, ela fala, amor, por favor, vai para casa dos seus pais, leva a Helena. E ela fica sozinha porque ela precisa ficar com ela, ficar sozinha. Quantas vezes você faz isso? Não tô falando, às vezes não dá para ficar um dia, mas às vezes você pode tirar 1 hora, 2 horas do seu dia para fazer isso. Comece a se amar, a se valorizar. A Fernanda tá lendo aqui coisas para você e você tá preocupada com o marido. Você tá preocupada que ele não te entende. Ei, vai cair a ficha quando para você? Vai cair a ficha quando para você que você nasceu sozinha nesse mundo? A não ser que se você é gêmeo, mas o restante você nasceu sozinho nesse mundo. E você vai depois morrer também, você vai ser enterrada sozinha nesse mundo. Porque assim, quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Mas a gente precisa entender que a emoção é sua e a emoção é dele, entendeu? Não vai haver esse misto de emoções. Então, assim, você não pode depender dele emocionalmente. Depois a gente olha mais ou menos ali o que elas falaram, mas eu sempre me pergunto o que eu tô falando, porque eu vou minha cabeça vai rodando, pode E é isso que a Fernanda trouxe aqui, ela leu textos aqui, gente, ela leu textos aqui profundos, falando da beleza que você, mulher, tem. A minha vontade era de chacoalhar você agora. Ei, você é linda, você é bela. E não é esse negócio de, aos olhos do Pai, você é linda, você é bela. Deus te criou para ser beleza. Deus criou o homem para ser força. E se você se você não se vê, por exemplo, alguém falou ali negócio de peso, de estar gordo, foi passando assim. Se você não está satisfeita com isso, por exemplo, eu não estou satisfeita com o meu peso. Eu tô mais de 10 quilos acima do meu peso, do peso que eu acho que eu deveria ter. O que eu tenho feito a respeito disso? Entendeu? Também aí cabe a nós falar assim, não, eu tô me olhando no espelho e não tô satisfeita, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar me lamentando? Eu vou continuar esperando que o Beto fale, nossa, você está muito magra? Eu não quero que ele minta, porque se ele falar isso pra mim, eu vou falar, não, você tá mentindo pra mim, eu não quero que você minta pra mim. Então, assim, o parar e falar assim, eu preciso fortalecer o meu interior, sabe, as minhas emoções, para que eu não desconte as debilidades emocionais que eu tenho na comida, que é o que acontece comigo. Então, assim, eu tenho tentado trabalhar a minha mente para entrar numa dieta que eu não vou me sabotar depois. É um trabalho difícil, é muito difícil, porque a minha válvula de escape está na comida. Sempre foi assim, desde a minha adolescência. Então, assim, é um trabalho que vocês veem, não é uma coisa do dia pra noite, mas que é possível, porque amanhã eu vou dar o testemunho do que aconteceu quando eu fiz a tarefa que a gente vai mandar no grupo hoje. E hoje eu colho frutos disso, e eu sei que amanhã eu vou colher frutos da minha renovação da mente pra estar magra. Por quê? Porque eu me sinto bem. Porque as pessoas estão pedindo pra que eu esteja magra? Não, mas porque eu vou me sentir mais bela assim. Se eu me sinto, por exemplo, às vezes você nem se maquia mais. Quando eu ganhei a Helena, era tão cansativo. Gente, o Beto falou assim, porque eu só olho no espelho pra pentear o cabelo. Eu passava dias sem pentear o cabelo. Eu prendia o cabelo e ficava. E meu cabelo é muito grande. Mas mesmo assim, eu não penteava, porque eu tava tão cansada. E aí chegou uma hora eu falei assim, gente, eu não tenho coragem mais de passar um protetor solar no rosto. Eu não tenho coragem mais de me maquiar. Eu não tenho mais coragem de pentear o cabelo direito. Eu uso a mesma roupa a semana inteira. Olha o absurdo da coisa. O que eu tava virando? Que imagem que eu tava passando pro meu marido, pra minha filha, pras pessoas. E pra mim mesma, porque assim, eu não tava me valorizando como mulher. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Então, assim, também você parar e falar assim, peraí, mas qual é o meu papel no meio disso tudo? É simplesmente eu não crer e continuar
sabe, vivendo essa tristeza por dentro de, ai, porque eu sou feia, ai, porque... Peraí, mas o que pode melhorar nisso aí? Primeiro, crer no que eu li. Eu creio nisso aqui. Eu creio que Deus está falando isso a respeito de mim. Ele que me criou. Então, há beleza em mim. Se eu ainda não descobri essa beleza, então a partir de agora eu vou focar para descobrir. Mas eu não vou depender que a sociedade fale isso para mim, eu não vou depender que o meu marido fale isso para mim. Porque... Primeiro, você precisa se enxergar dessa forma. Por isso que a gente está dedicando esses 5 primeiros dias a vocês. Porque vocês precisam mudar o emocional de vocês. Para que depois haja uma mudança no casamento de vocês. Por que os casamentos estão destruídos? Porque crianças estão vindo de casas... Aliás, adultos estão vindo de casas onde foram crianças que tiveram uma criação... destruída, porque a referência de pai e mãe não era uma referência bacana. Entraram em casamentos... E 2 pessoas cheias de problemas, cheias de vícios emocionais, se uniram. E aí o casamento tá uma porqueira. Mas por causa disso. Por isso que a gente está falando, você precisa cuidar primeiro de você. O Beto falou assim, seja egoísta nesses dias. Não é uma questão de egoísmo, gente, é uma questão de saúde emocional. O que a gente mais precisa hoje é de saúde emocional. Sabe, os casos de depressão, os casos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, do pensamento acelerado, isso tudo é doença emocional. Então a gente precisa cuidar disso, não é questão de ser egoísta, é questão de querer ter mais qualidade de vida. E outra coisa, se você estiver bem emocionalmente, você vai conseguir ajudar as pessoas que estão ao seu redor, você vai conseguir criar crianças saudáveis emocionalmente, você vai conseguir fazer com que seu marido passe a querer também ser saudável emocionalmente, você vai conseguir influenciar todo o meio que você vive, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua igreja. Então a gente está falando isso tudo pra vocês porque a gente vive isso na nossa vida, sabe? O nosso papel aqui, eu sempre falo isso, o nosso papel é consolar, exortar e dar testemunho. Então a gente não tá falando coisas que a gente não vive. Meu pai, ele tem um histórico de depressão, eu sou melancólica, eu tenho muita facilidade a cair nisso. Eu vivi, não uma depressão a ponto de depender de medicamentos, mas eu fiz terapia, eu tomei ansiolítico um tempo. Então, assim, eu vivi isso. Então, eu tô falando pra vocês algo que é real, sabe? Que é possível. Sempre tive problema de autoestima. Eu cresci com uma imagem da Xuxa e das Paquitas. Sabe? Aquela imagem de perfeição, de loira, do olho claro, sabe? E engraçado, porque minhas primas eram loiras e muito bonitas, sempre foram muito bonitas. E eu morena, então eu cresci assim, tá, e quem eu sou no meio disso aqui? No meio das Paquitas, no meio da Xuxa? Quem eu vou ser? Não tinha espaço pra mim. Tá, hoje isso é ridículo, eu sei que é ridículo, mas para uma criança, na época, não era. Então você acaba crescendo com essas crenças de que eu não me encaixo nesse perfil, eu não me encaixo. Mas aí, cabe a mim, como adulto racional, e que hoje eu posso ter conhecimento, falar para aquela criança lá de trás e falar assim, não, peraí, você se encaixa no padrão sim, sabe? Ou então, não me encaixo nesse padrão. Mas, cara, existem vários padrões, a diversidade é bonita, há beleza na diversidade, a gente precisa aprender isso, porque se a gente quiser que todos sejam iguais a nós, a gente vai estar ferrado, porque primeiro que isso nunca vai acontecer, e segundo que a gente vai limitar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, enfim, já falei demais. Gente, então é isso. O foco aqui desses 5 primeiros dias é você. É a sua autoestima. A ferramenta que a gente vai disponibilizar lá agora no grupo. Beto, que grupo é esse? Vai no link da bio, entra no grupo do WhatsApp. É uma ferramenta para tratar muito a autoestima de vocês. Eu vi que teve comentários ali, e para quem se sente gorda, faz a ferramenta que a gente vai ensinar lá, a tarefa que a gente vai ensinar, faz ela para valer durante 10 dias. E daqui 10 dias você vai achar beleza por trás dessa mulher. Pode ter certeza. Eu não digo que não vai precisar de 10 dias. A partir do 3º dia você já vai começar a ver coisas diferentes, porque você está comunicando coisas diferentes, você está pensando diferente, você está sentindo diferente. E aí você passa a ser essa mulher incrível, essa mulher fantástica, essa mulher que você nasceu para ser. E aí, depois que você tiver fortalecida, depois que você estiver consciente de quem você é, aí sim você vai estar pronta, preparada para comunicar com o próximo, para comunicar com o marido. Aí sim você vai conseguir entender melhor ele, aí sim ele vai conseguir te entender melhor. Ele vai conseguir ver um novo brilho em você, porque você está uma lâmpada apagada. Você está vivendo como uma lâmpada apagada. E aí não tem brilho, não tem força.
Você perdeu o seu brilho próprio. E essa ferramenta a gente vai usar para isso. Então vai pro grupo, vai pro grupo, vai pro grupo. Mas eu vou deixar um desafio aqui para vocês mulheres. Mesmo que você esteja ficando dentro de casa nessa pandemia, amanhã, que seja um dia diferente. Amanhã quando você acordar, antes de toma café, depois vai para o banheiro, passa um batom, passa uma maquiagem, vive o seu dia linda amanhã. Se olha no espelho amanhã, linda, sabe? Bela, penteia o cabelo, lava o cabelo, dá massagem no cabelo, ai, faz a unha. Mas seja bela amanhã. De alguma forma, cumpra isso, é um desafio. Isso não está lá, isso está aqui. É um desafio que eu estou dando a vocês mulheres. Traga beleza para a vida, traga beleza para a sua casa, traga beleza para a sociedade, para onde você for. Eu quero que você traga beleza amanhã. E você tem como fazer isso. Tá? Não precisa comprar produto nenhum novo, você já tem todos os produtos em casa. Tá bom? Gente, é isso, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Não é sabotar. Sabotar a gente vai falar sobre isso mais à frente. Não, é isso. Eu não vou ficar aqui hoje alongando a live, não vou ficar respondendo muitas perguntas aqui. O nosso intuito é trazer o conteúdo. Amanhã a gente vai falar do poder das palavras. Hoje o poder pessoal, amanhã o poder das palavras. E na quinta-feira a gente tem uma aula muito especial, tá? A aula de quinta-feira vai ser super especial e ela não vai ser aqui nessa plataforma, porque a aula de quinta vai ser com slides, então a gente vai mandar para vocês o link lá no grupo. Eu vou entrar aqui no Instagram só para dizer, ó, a aula está acontecendo em tal lugar e mandar o link para quem desejar ir, mas a aula não vai acontecer aqui no Instagram, tá bom? Daqui a pouco a gente está lá no grupo, passando a tarefa para vocês e nos vemos amanhã. Convide. Lembra aí, eu tenho certeza que você lembrou de mais uma pessoa, pode pegar o convite do grupo, mandar para essa pessoa e falar, amiga, vem comigo, vamos fazer esse negócio aqui, vamos passar esses 10 dias juntos aqui, manda essa live, a live vai ficar aqui, até amanhã vai ficar aqui no nosso feed, manda a live, vai lá, compartilha a live, compartilha o vídeo com quem você sabe que precisa ver esse vídeo, tá bom? É isso, beijo grande para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus, vai pro grupo, que a tarefa vai entrar lá já. Logo que... Aí, ó. Não perde, vem na quinta. Não, tô brincando. Você tem que honrar os seus compromissos. Se você achar que vale a pena estar com a gente na quinta, perfeito. Mas se você achar que não tem como e tal, vai lá pra quinta-feira. Seja responsável pelo compromisso que você já assumiu. Só tem o batom. Passa batom, então. Passa batom, passa 1, 2, 3, fica o dia inteiro passando batom. E penteia o cabelo. Não só tem batom. Mulher nunca só tem batom. Tem? É possível uma mulher que só tenha batom? Você tem perfume. Eu não, meu passa negócio perfume, é rímel. Meu negócio é passa rímel. perfume, passa rímel, passa batom. Passa protetor solar. Vai na casa da avó, da amiga. O dia inteiro de camisola. Vai na casa da avó, da amiga, da tia. Mãe, me dá aqui um negócio aqui, deixa eu passar no rosto. E fica bonita. Tá bom? Seja linda. Exponha essa beleza amanhã, tá? Exponha essa beleza. Se Fernanda não fizer isso amanhã, eu vou cobrar dela. Ó, você tem que ficar o dia todo maquiada, tá bom? Hoje eu quero... Minha mulher já é linda, eu quero ela espetacular amanhã, tá bom? Beijo grande, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau pra vocês. Uma ótima noite. Vão lá pro grupo que eu já vou postar lá a tarefa de hoje. Um abraço.